Muito bem, meu irmão. Retomamos aí a segunda parte dessa aula, né, sobre doutrina social da igreja, uma visão geral, né, sobre esse tema tão rico, tão importante, fundamental, né, para todos os batizados e batizadas, e mais ainda para as pessoas que exercem ministérios na igreja, e mais ainda para quem, né, se torna um ministro ordenado da igreja, né, católica apostólica romana, especialmente diáconos, padres e bispos, né, e nós, enquanto homens, né, do diaconato, somos, né, extremamente exigidos a sermos homens da doutrina social da igreja, não só conhecendo, não só tendo palavras bonitas para falar numa formação, ou no altar, numa pregação, né, numa homilia, mas também, especialmente, mais incisivo, mais testemunhal ainda, né, darmos a entender e a testemunhar a doutrina social da igreja através do próprio ministério nosso, né? Então, nós vamos seguir aí a parte final da nossa aula, a partir dessa questão. A sociedade atual, ela é refratária ou permeável à questão moral? Uma pergunta que a gente tem. E aí vocês têm uma imagenzinha muito interessante, a palavra ética, né? Ética aí tem ali a ideia do respeito, da igualdade, valores, direitos, né? A ética, como eu disse no vídeo anterior, ela tem, né, uma perspectiva, um caráter universal. Ethos, a minha casa, a casa comum, a casa coletiva, né, ela deve ser cuidada e respeitada para todos, para o bem de todos, e todos, a começar do meu próprio bem, né? E para isso os valores são permanentes, perenes, por isso universais, por isso eternos, né? A ética não muda, o que muda é a moral. A moral, por exemplo, né, há algumas décadas atrás era imoral, fora da moral, negativo da moral, uma mulher usar calça. Hoje é normal, né, uma mulher usar calça jeans. Então não é mais imoral, está na moral, né? É moralmente correto, né? Por exemplo, há um tempo atrás poderia ser moralmente correto você ter uma pessoa negra, um homem ou uma mulher preto, de escravo, sem pagar salário, mal dar um prato de comida e que ele te sirva, né, a sua casa, comida, limpe sua casa e outros afazeres, né? Isso era moralmente aceito até algumas décadas, né, alguns séculos atrás, né, em muitos países, e um pouco mais de 100 anos atrás no Brasil, né? Hoje é imoral, imoral, né? É incorreto, é desumano, não é ético na essência. Você tem uma pessoa como você, mesmo que de cor, de pele diferente, sexo diferente, religião diferente, idade diferente, condição social diferente, né, escravizada para você, para seu bel prazer, seja de qualquer nível, de qualquer, né, perspectiva. Do mesmo jeito que tem uma palavra que a gente tem que recordar, que é amoral. A moral é aquele ou aquela pessoa que não tem qualquer senso de moralidade. Ela não consegue discernir o que é bem ou o que é mal. O que é bem e mal, que pode mudar de uma sociedade para outra. Por exemplo, para a nossa cultura, né, ocidental cristã, para a nossa cultura brasileira, por exemplo, dois homens, né, de relativa idade semelhante, de mãos dadas, parece moralmente incorreto, é imoral, né? Nas sociedades muçulmanas, dois homens de mãos dadas é moralmente correto. O que é incorreto e imoral é um homem com uma mulher de mãos dadas em público. Para nós é normal, é moral um homem ou uma mulher em praça pública de mãos dadas, né? Hoje a gente também tem que evoluir, né? A questão de avaliar também os direitos de pessoas que amam diferente de nós, né? E isso inclui o cristianismo, como que Cristo agiria, como que a igreja age, como que a igreja é convidada a agir, especialmente nesse tempo de sinodalidade, a igreja apontando rumos para os próximos tempos da evangelização. Como ficam as pessoas homoafetivas, as pessoas de segunda união, como é que ficam as pessoas trans, né? Como fica a própria relação com a economia, com a cultura, com as artes, com a evolução das ciências, né? Com o transhumano, pós-humano e outras realidades que a gente tem que pensar. Isso é um desafio para nós, enquanto conjunto de igreja. É lógico que os papas, os bispos vão nos nortear nesse caminho. Nós, diáconos, vamos junto com o povo de Deus, né, caminhando na direção que a igreja nos apontar. Correto?
Então, lembrando que a ética, então, é maior do que a moral evolui com o tempo, evolui também de grupo social para grupo social, né? O que era imoral um tempo atrás pode não ser, né? Jamais imoral, pode se tornar moral, e o que é, né, aquela história, o que era politicamente incorreto pode se tornar politicamente correto ou vice-versa, né? Avançando um pouquinho, então, meus irmãos, para a gente fechar essa parte final da nossa aula, em todas as épocas, de preferência nas de transição, foram emitidos juízos globais sobre a sociedade em geral. Existe uma cadeia ininterrupta de valorações, a maior parte, né, das vezes negativas e até catastróficas, sobre a sociedade humana nos seus respectivos momentos históricos. Toda vez que a gente está mudando de época, ou a época está mudando, a época civilizatória, a época, né, da humanidade como civilização, há choque. Né? Existe uma resistência natural do humano, né, de cada um de nós, para o novo, para o diferente. Gera medo, gera receio, gera resistência. À medida que a gente vai entendendo, vai acolhendo, vai percebendo, vai assimilando o novo, o diferente, é mais fácil da gente não demonizar. Mas enquanto a gente não entende, a gente demoniza, a gente quer distância, a gente critica, a gente repugna. Né? E o tempo que nós vivemos é um tempo de mudança de época. Mais do que mudança de época, é uma mudança epocal. A época toda está mudando. Os valores, as referências. Né? Hoje a religião já não é um determinante para a grande maioria da sociedade, tanto na nossa cidade, na nossa diocese, no nosso Brasil, no mundo. Né? Hoje, né, valores que eram tidos como imorais há algumas décadas atrás já são extremamente, né, morais hoje. Né? A própria relação com a questão do transhumano, do pós-humano, ou da questão de gênero, de identidade de gênero, e aí eu não falo de identidade de gênero como um conceito imposto sobre as pessoas que não são heteroafetivas, né, mas que têm outras concepções, outras formas de vivenciar, né, a sua, né, sexualidade, a sua afetividade. Né, isso foi imposto, o termo identidade de gênero, né, ele foi imposto. Ele não é um termo que, né, o grupo homoafetivo e as pessoas que têm outras formas de perceber, né, sexualidade e afetividade diferente do modelo hétero tradicional cristão, né, eles não entendem esse termo, não foi construído por eles, foi imposto. Né? Como hoje já não se fala mais, né, escravos, negros escravos, mas escravizados. Aqueles negros e negras foram escravizados. Os negros e as negras de hoje não são escravos, não querem ser escravos. Né? Aquela mulher, né, de lá, de ontem, de outras décadas, ela era submissa, subalterna, né? Ela era, né, o apoio, né, da casa, o apoio, né, do marido dentro da casa. Hoje a mulher é o que ela quiser ser. Né? E isso não diminui a mulher, não deve diminuir o homem. Assim como, né, como se coloca o negro hoje, o indígena, como se coloca hoje, né, aqueles que não pensam, não amam de uma forma heteroafetiva, né, também não devem ser repugnados. Mas, enfim, a sociedade tem esse desafio. Nós, enquanto sociedade de fé, como homens e mulheres de fé, como grupo de ministros ordenados, também temos que refletir, né, qual que é a nossa permeabilidade dentro das questões morais, das questões sociais, políticas, a partir dos nossos valores de fé, né, junto com a igreja, nunca sozinho. É uma frase que eu gosto muito, às vezes muito criticada por outros, especialmente por alguns irmãos mais uma linha conservadora, que, né, querem ter uma visão um pouco mais fechada, e diz assim, né, eu prefiro errar com a igreja do que, né, acertar sozinho. Eu penso assim, estou junto com o Papa, estou junto, né, com o magistério do Papa, junto com o CELAM, junto com a CNBB, junto com o nosso arcebispo, né, e vamos com a fé em Deus. E como dizia humildemente um frade franciscano capuchinho, muitos anos atrás, que eu conheci no bairro Pompeia, dizia assim, se nós estivermos certos, que Deus nos abençoe. Se nós estivermos errados, que Deus nos perdoe. Muito bem, meu irmão. Então a gente avança, né, nessa reflexão, né? A questão da permeabilidade moral ou da refratário. O refratário é aquele que não quer, né? Aquele que é contra, aquele que repugna alguma questão moral. Nos tempos atuais não faltam vozes que de um ou de outro lado, de um ou de outro ângulo de visão,
religioso, civil, privado ou público e com vários interesses expressam valorações, valores diferentes para a mesma situação moral. Por exemplo, algumas pessoas hoje estão bem resolvidas com a questão da homoafetividade. Outros continuam repugnando radicalmente, até demonizam. Alguns se dão o direito, inclusive pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem católicas, se dão o direito de afirmar que preferem ver os homossexuais mortos. Mas e quando você tem um filho, tem um parente homossexual? Ele ou ela é homossexual? Como você, né, aquela velha história, né, um erro absurdo diante dos valores do Evangelho. Né? Bandido bom é bandido morto. Jesus, quando sobe à cruz, lá em cima, Jesus, né, humilhado depois do tribunal, pronto para carregar a cruz, ele era um bandido para os romanos e para os sacerdotes. Por isso que é bom é bandido morto? Será que falando isso para os ouvidos de Maria, Mãe de Deus e Nossa Senhora, será que isso vai acalentar o coração dela ou vai entristecê-la? Será que diante dos valores do Evangelho e da fé cristã católica, será que falar bandido bom e bandido morto é coerente para um homem de fé? É coerente para um diácono, para um padre, para um bispo? Infelizmente nós vivemos uma época de horrores, circo de horrores, que muita gente que se diz cristã, homens de bem, cidadãos de bem, são extremamente anti-evangélicos, anticristo. Não tão anticristãos, são anticristo, anti-Jesus de Nazaré. Acho que o grande desafio é isso. Temos que imitar Jesus de Nazaré, Nazareno, aquele que foi crucificado, que viveu no meio dos pobres, porque comia, né, com os pagãos e com as prostitutas, aquele que tocava os leprosos, aquele que ressuscitava os mortos, aquele que andava, né, no meio, né, dos excluídos, aquele que conversava com as mulheres, aquele que estava, né, entre os doentes, aquele que curava no sábado. É esse o Nazareno, é esse que devemos seguir, é esse que devemos imitar como diáconos. E aí uma questão interessante, né? Pensando a partir daí esses valores maiores da fé cristã, os níveis que a questão moral tem para nós, né? Há vários níveis, pessoas entendem diferente a importância moral, porque, como eu disse anteriormente, o moral evolui com o tempo e evolui de lugar para lugar, de grupo social para grupo social. Dentro da própria igreja, nós temos grupos que têm reflexões morais distintas, né? Algumas que beiram ao antagônico. Né? Exemplos que a gente poderia falar, a própria questão da homoafetividade, do acolhimento ou não da afetividade, da questão do aborto, da questão, né, da maior presença, protagonismo e liderança das mulheres, né, da questão do laicato. Né? Então há uma compreensão moral distinta dentro de grupos da própria igreja. Se é certo que a sociedade atual admite a interpelação ética, também é certo que a questão moral tem que saber distinguir diversos níveis de significado e questionamento. E aí o diácono é um homem que fala pela igreja, em nome da igreja, a partir do magistério da igreja, dos documentos da igreja. Né? E aí, quanto mais a gente conhecer os documentos da igreja, mais acompanhar o magistério do Papa, mais a gente vai falar em nome da igreja com coerência. Vai ser o diácono Zé falando, o diácono Mauri falando, o diácono Pedro falando, mas vai ser a igreja falando, seja no púlpito, durante a celebração, né, da palavra, no altar, seja numa formação de um grupo, de uma pastoral, seja, né, numa presença social, numa formação ecumênica, num espaço político que você vai ser presença da igreja, né, você falando em nome da igreja, você fala junto com o magistério da igreja. A principal referência para nós é o magistério da igreja. Tá? Avançando aqui, meus irmãos, a questão ética do cristão em relação à sociedade atual, né? O cristão, ao se questionar sobre o sentido moral da sociedade, pretende realizar, né, a sua coerência ética dentro da situação social. Coerência ética é aquilo que são os valores maiores da vida, do evangelho. Eu, como cristão, eu consigo viver isso na minha realidade social? Eu consigo trazer isso para o concreto do meu dia a dia social? Essa resposta cada um vai dando, é uma pergunta retórica, é uma pergunta para pensar, né? Mas quando a gente vai vivendo o testemunho do Evangelho, a cada dia que a gente vai vivendo o ministério diaconal, nós vamos refletindo e descobrindo formas de viver mais coerentemente, né, a dimensão ética da fé. Não necessariamente uma provocação para os senhores, não necessariamente viver a coerência ética, ou o que eu chamo de intransigência evangélica, né, ela
te coloca em bons lençóis dentro da igreja, não. Dependendo do lugar que você está, do grupo que você está, a sua coerência evangélica, a sua coerência ética, pode te colocar em bons lençóis. Né? É aquela história de Pedro que, né, quando estava com os pagãos lá junto de Paulo, né, deixou de comer a carne com os pagãos. E Paulo vai e fala: você é hipócrita. Né? Você fala que, né, acolheu os pagãos por causa de Jesus, mas na primeira oportunidade que você tem, você volta atrás, nega tudo aquilo que você pregou. Então é um desafio que nós temos o tempo todo. Nós somos coerentes com o que a gente prega, nosso discurso, né, é coerente com a nossa prática, a nossa fé e vida tem similaridade, estão caminhando lado a lado, ou tem um divórcio, uma separação de fé e vida. Né? A prática e o discurso estão separados, então tem muita coisa errada. Você tem que repensar, inclusive, no seu testemunho de fé de cristão batizado, para depois até pensar se vale a pena ser diácono ou não. Quanto mais coerente for o seu discurso e a sua prática, quanto mais distante, mais divorciado for a sua fé, né, da sua vida, é perigoso você ser um contra-testemunho também como diácono. É bom repensar antes. Né? E aí, dentro dessa perspectiva, isso implica a necessidade de se auto-esclarecer, viu? Você tem que pensar, avaliar e se posicionar para viver o evangelho, o projeto humano com clareza evangélica, ou seja, ser um testemunho de Jesus, ser o próprio Cristo no meio do mundo que você está. Ao questionar moralmente a sociedade, o cristão se interroga sobre a sua própria autenticidade de vida. Tá vendo? A sociedade é assim, mas como eu, como cristão, tenho que ser? Como Jesus agiria? Como Jesus agiu nesse caso? Né? Para que eu também haja assim diante da sociedade. Né? Porque senão nós vamos fazer como os fariseus fizeram, né? Queriam apedrejar aquela mulher a todo custo. Cristo vira para ela e fala: vira para eles e fala para mim, né, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo tinha qualquer pecado. Ele não falou qual era pecado, mas todo mundo sacou a pegadinha. Né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos tinham pecado, todos se afastaram. E Jesus pergunta: quem te condenou? Ninguém, Senhor. Ela responde. Ele fala: eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Então nós temos que ter essa compreensão. Né? Como nós estamos nos fariseus lá. Todos nós temos pecado, todos nós temos telhado de vidro. Né? E aí a nossa dimensão, né, ética tem que ser coerente, de nos dar, né, humildade para reconhecer o quanto que a gente precisa de evoluir no segmento de Jesus, ser um novo Nazareno neste mundo, para vivermos coerentemente o Evangelho e colaborarmos com o mundo, para que o mundo sinta o sabor do Evangelho e queira, né, aceitar Jesus, queira viver Jesus. Né? Assim que a fé tem que ser, né, vivida, divulgada, para que seja acolhida. A fé não é imposta a ninguém. Toda vez que a fé foi imposta, não deu nada que preste. Né? De outra parte, o cristão não só, né, tem que viver coerentemente na sociedade, mas também tem que projetar a opção evangélica sobre as realidades. Ou seja, eu influencio, né, a sociedade a partir de valores do evangelho para que a sociedade mude a partir do evangelho e se torne um pedacinho do céu, se torne uma realidade cada vez mais próximo daquilo que Jesus queria e que a gente quer enquanto igreja. E aí a doutrina social da fé, a ação social da fé, vai fazer com que isso se torne cada vez mais realidade. O problema é que na nossa conjuntura de hoje, né, a crise da empatia está fazendo que dentro da própria igreja menos pessoas queiram concretizar o evangelho através das ações. Né? A gente vive uma fé muito do intelecto, eu creio, e eu vivo muito uma fé, né, do coração. Eu sinto cosquinha, eu choro, eu me emociono, eu gosto de ir lá e tal, eu gosto daquele padre, gosto daquele diácono, não sei o quê, mas na hora da prática, para valer, né, aí é um discurso distante da vida. E aí é o grande desafio, né? Porque nessa hora que vai pesar, no dia do juízo final, a balança, o fiel da balança, vai ser a pena da caridade. Né? Como diz lá Mateus 25, juízo final. Avançando um pouquinho mais, meus irmãos, a gente tem o que não é doutrina social da igreja, né? Não é uma terceira via. Esquerda, direita, né? Conservador, progressista, né? PSDB, PT, né? Não é isso. Não é uma terceira via, um meio de caminho, um consenso. Né? Na verdade, a doutrina social da igreja, né, é uma proposta
a partir dos valores do Evangelho, que transcende, então, o liberalismo ou o socialismo, né, o campo progressista, o campo conservador, né, de esquerda, de direita, né, partido X ou partido Y, e avança para uma proposta de um mundo que olha sempre para o Evangelho, sempre para Jesus, sempre para esse sonho de um reino que Deus nos convida a viver, de construção de fraternidade, e pega o que tem de melhor em cada um desses planos e maximiza eles e ainda vai para além, cria coisas muito maiores e melhores. Melhores do que o socialismo, melhores do que o liberalismo. Né? Essa é a proposta que a doutrina social traz a partir do reino. Por isso que a sobreposição, né, que pode ocorrer entre a doutrina social da fé e os diferentes sistemas que a gente falou, reside no fato de que todos se ocupam do mesmo tema, que é o homem. Né? O homem é o principal, né, recurso para o liberalismo, porque o homem é uma engrenagem na máquina de fazer dinheiro. O homem é o principal recurso para o socialismo, porque é o homem que vai construir a sociedade, né, comum para todos. Né? Mas o homem também é a melhor criação de Deus. Né? E o homem é a essência, né, do amor de Deus nessa terra e que Deus quer resgatar de volta para junto dele no paraíso. Mas não só o homem, como uma criação toda. Por isso, a ecologia integral, como propõe o Papa Francisco hoje. A gente não se salva só, salva todo o planeta. O Papa fala muito isso. Ou a gente se salva todo mundo dando a mão, ninguém solta a mão de ninguém, tema da camisa, ninguém solta a mão de ninguém, né? Ou então cada um vai morrer no seu quadrado. Interessante, né? O planeta vive sem um homem. Existia antes do homem e vai continuar existindo depois do homem. Mas o homem não existe sem o planeta. E mesmo que se ache um planeta viável igual à Terra, não vão todos para lá. Né? Só que não tem, muito. E avançamos então para a reta final da nossa aula. O que não é a doutrina social da Igreja ainda? Diz o texto para nós refletir. A doutrina social da Igreja não é uma cruzada, contra a ameaça comunista. Não há como negar que a presença e as ações dos movimentos socialistas foram ocasião para despertar a consciência cristã. Né? A teologia da libertação, os pastorais sociais, a ação católica, o maior protagonismo dos leigos na igreja, tudo isso, né, vem muito a partir de categorias da reflexão sociológica, a partir das ideias socialistas, né, mas que vão muito além das ideias socialistas, porque fraternidade, igualdade, diálogo, respeito, perdão, paz, são valores fundamentalmente humanos e muito mais ainda, são valores cristãos, são valores de Deus, que o Cristo é Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Né? Então, uma questão que a gente tem que ter sempre. Seria muito ruim se a doutrina fosse resumida a uma reação. Né? Jesus Cristo sempre rejeitou todo o reino terreno. Então, a doutrina social da igreja não busca, né, se equiparar nem ser, né, uma proposta alternativa a A ou B, direita e esquerda. Né? Mas é um apontamento concreto para o reino de Deus a partir dos valores do Evangelho, né, a partir de Jesus. Por isso que foi, né, não deve ser considerado um reformador social. Jesus não é um reformador social, mas um reformador do homem, do coração do homem. Porque o homem, a sociedade se muda quando cada um de nós muda. A sociedade melhora quando cada um de nós melhora. Quando cada um de nós avança a sua melhor versão. Né? E a gente vive essa melhor versão em grupo, a gente muda a sociedade a partir daí. Né? Mas enquanto eu não me mudar, não vai adiantar nada, a sociedade vai continuar ruim. Né? O reino de Jesus não é deste mundo, como Jesus falou, né, às portas da cruz. Né? O reino dele não é deste mundo. Quando ele fundou a igreja, foi para continuar a sua missão, que é espiritual, transborda essa realidade desse mundo, mas que passa pelo mundo, interfere no mundo, atua no mundo, muda o mundo. E aí a gente continua, né, as diferentes dimensões da realidade humana, isso é a parte econômica, né, político, social, entram na dimensão, né, da missão da igreja, porque se relacionam com a moral e o espiritual, porque, né, a forma como que você faz economia, a forma que você faz comércio, a forma como você vende, compra, troca, né, que você recicla, que você reutiliza, que você consome, que você destrói, né, tudo isso que é envolvido com a parte econômica, tudo isso está carregado de valores,
moral está carregado de uma força espiritual. Do mesmo jeito como a questão política, como é que você olha para o conjunto da sociedade, como é que você olha a diferença, como é que você pensa no bem comum para todos, ou para um grupo, para grupos, né? Tudo isso interfere, né? E tudo isso é alicerçado, ou pode ser alicerçado a partir dos valores, né, da moral e da espiritualidade cristã, assim como a própria vivência social, né? Então ela procura, né, a doutrina social da igreja guiar os homens em todos os problemas humanos, de modo que, como cristãos, batizados, seguidores de Jesus Nazareno, possamos transformar e animar a realidade do nosso trabalho, família, lar, cultura, economia, etc. A doutrina social também não é um convite a uma caridade paternalista, né? Porque a ideia do paternalismo, diferente do assistencialismo, que o assistencialista você vai lá, mata a fome, mas você não ensina a refletir por que eu estou passando fome. O paternalismo também mata a fome, né? E sempre você sabe que alguém vai te matar a fome, você não vai questionar, porque alguém vai estar ali sempre disposto a te ajudar. Meu pai passando a mão na cabeça do filho, né? Então a doutrina ela implica uma caridade que ensina a pescar, que ensina a entender, né, o pecado individual, o pecado social, o pecado estrutural, conjuntural, o pecado ecológico, né, que envolve a todos nós hoje. Ninguém peca sozinho, meu pecado tem influência sobre outras pessoas, como São Paulo fala quando fala que a igreja é um corpo, né? Quando uma parte do corpo está doente, todo o corpo adoece. Quando o corpo está alegre, está bem, todo o corpo está bem, né? Então essa é a realidade que a doutrina social nos resgata para a gente perceber que caridade, e caridade aqui não é, né, dar uma cesta básica, né, da esmola, caridade é muito mais do que isso, caridade é amor, que é a fonte do evangelho, a força do evangelho, a empatia, a solidariedade, a fraternidade, a justiça que, né, é fruto, né, da paz. Quer dizer, a paz é fruto da justiça, né, a justiça social, né, porque enquanto tem fome, não tem paz, enquanto tem feminicídio, não tem paz, enquanto tem racismo, não tem paz, enquanto tem xenofobia, não tem paz, enquanto tem homofobia, não tem paz, quando tem desmatamento, não tem paz, quando tem barragem estourando, destruindo natureza, matando vidas, não tem paz, e por aí vai, né? Para que tudo isso seja, então, a justiça de Deus implantada no meio nosso, até que ele venha e seja tudo em todos, né? O que é a doutrina social da igreja, então, meu irmão? Estamos chegando aí nessa parte. Nós estamos com 27 minutos da segunda aula. É a projeção do evangelho sobre as nossas vidas. É uma consequência imediata da revelação. A doutrina social da igreja não é uma adição de caráter moral para tornar a vida mais suportável nessa terra, mas sim expressão através da nossa vida diária do que pensamos. Aceitar os dogmas e não viver a doutrina da igreja é uma contradição. Aceitar os dogmas. Eu aceito que Maria é virgem, mãe de Deus, Imaculada Conceição. Eu aceito, né, que Jesus é Deus com Pai, Filho e Espírito Santo. Eu aceito que o Pai é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que são três pessoas em um, mas eu não aceito, né, que esse Deus quer a salvação da humanidade. Então por que ele se encarnou? Por que ele enviou o Espírito Santo? Por que o projeto de vida que Jesus viveu e deu a vida por ele, pelo qual Jesus cria, né, era, né, um reinado de Deus onde todos os homens e todas as mulheres seriam vivamente plenos, vida em abundância, né, que todos seriam resgatados das suas mortes, dos seus males, da doença, da enfermidade, né, dos preconceitos, dos racismos, de tudo de mal deste mundo. Concorda? Então é urgente a gente perceber que a doutrina social da fé toca isso, né? As realidades humanas são parte de Deus, são parte da criação de Deus, né? As realidades humanas precisam ser mudadas para atenderem o sonho de Deus, para poder materializar o sonho de Deus no meio de nós, para que o reino se apresse. Quanto mais a gente vive essa contradição entre a doutrina social da igreja, dimensão social da fé e os dogmas, mais nós atrasamos o reino de Deus. O reino de Deus nos concretiza entre nós. Talvez a gente vê como fermenta ali um sinalzinho aqui, um sinalzinho ali, um sal que a gente sente o gosto na comida, uma luz que acende no canto na escuridão, mas não se materializa todo, né? Ainda é só fermento na massa.
Lógico que o fermento é importante, o fermento faz o bolo crescer, faz o pão crescer, mas enquanto a gente coloca só uma pitadinha, é mais fácil do bolo solar, não é verdade? Avançando então, meu irmão, nós temos uma outra questão importante da nossa reflexão. A doutrina social da igreja, né, não é um programa abstrato, baseado na revelação, na razão, nas ciências sociais, que permite aos cristãos, a partir daí, desenvolver uma política social específica ou programa de ação. É um guia que permite aos cristãos receberem orientações pastorais e linhas de ação para aplicarem ações concretas decorrentes de princípios doutrinários. Esta última tarefa, como vimos, pertence aos leigos envolvidos diretamente na ação social, mas não só leigos. Hoje, em pleno século XXI, né, já na segunda, indo já para a terceira década do terceiro milênio, né, muitos leigos, mas também religiosos, religiosas, leigas, né, muitos consagrados, padres, diáconos, mesmo os bispos, e guardadas as proporções do próprio Santo Padre, tem aí o seu envolvimento social, sua presença, né, colaborativa na construção de um mundo melhor para todos e todos, para os cristãos e não cristãos, para os católicos e não católicos, né, para a humanidade toda e para a criação toda. Então, é o que nos transborda. Então, é um guia que permite aos cristãos receber as orientações pastorais e linhas de ação para aplicar em ações concretas decorrentes dos princípios doutrinários da igreja baseados no Evangelho. Lembra que a fonte da doutrina social da igreja é o Evangelho. Negar a doutrina social da igreja é negar o próprio Evangelho. Esta última tarefa, como vimos, pertence aos leigos envolvidos diretamente na ação social. Como eu falava, hoje abrange toda a igreja. Você não pode, né, oferecer normas técnicas, mas pode avaliá-las. Né? A igreja não determina, não dá receitas de bolo, mas ela ajuda os cristãos a avaliar os caminhos que estão sendo escolhidos para poder marcar a presença, para incidir, né, na história do mundo, em determinado lugar, em determinado momento histórico. É o que a gente tem visto, né, ao falar das fontes dos dois livros, teórico e prático. Né? Outra questão importante, né, o que é a doutrina social da igreja? Como a realidade e as pessoas mudam, surgem novos problemas. Para novas perguntas, novas respostas. Não adianta, uma coisa que a gente tem que aprender. E a nossa vocação hoje, ao contrário de 2000 anos atrás, inverteu. Né? 2000 anos atrás, os diáconos eram os novos, os jovens da igreja. E os presbíteros, os padres, né, não eram chamados de padres naquela época, eram os idosos, eram os anciãos, por isso presbíteros, conselhos de anciãos. Hoje inverteu. Os presbíteros tendem a ser novos, né, e os diáconos, a vocação dos velhos. Né? A idade média nossa na Arquidiocese de Belo Horizonte, por exemplo, está nos seus 55, 60 anos de idade. Em diocese que a idade média, né, dos diáconos, né, ultrapassa os seus 60, 70 anos de idade. Né? Poucas dioceses têm, né, um diaconato na faixa dos seus 40, 50 anos. Né? É um desafio. Né? Mas, mesmo assim, a gente tem essa reflexão, né, de que novas perguntas exigem novas respostas. E a gente não tem que saber de tudo, não ser dono de toda a verdade. Não. Longe de mim querer ser dono da verdade, ter todas as respostas. Pelo contrário, quero aprender com as novas gerações, com as velhas gerações, com a minha geração, quero aprender, né, com cristãos como eu, católicos, apostólicos romanos, quero aprender com cristãos de outras igrejas, com pessoas de outras tradições religiosas, com pessoas que não creem em nenhuma forma de religião, mas têm uma espiritualidade, mesmo que se dizem serem espiritualidade. Quero aprender com a natureza, né? Quero aprender buscando, né, o caminho de Deus, né? Como lembra, né, Bruno Forte, né? Somos peregrinos de Deus, somos peregrinos do sagrado nessa vida. Né? Como Deus está em tudo, porque Deus é o Criador de tudo e de todos, né? E voltará um dia para ser tudo em todos, então nós somos peregrinos dele. Né? A gente tem essa leveza para viver o nosso diaconato. Né? Homens aprendizes o tempo todo, até o último suspiro, até o último minuto de vida a gente pode aprender, até o último minuto a gente pode, né, viver a santidade como, né, um bom ladrão, Dimas. Podemos ser salvos no último instante da nossa vida, ou podemos perder a vida, né, no último instante. Né? A gente tem a leveza de aprender, humildade, né, sandálias da humildade, não só nos pés, mas no coração, na inteligência, na vontade, no diaconato, não é verdade? A doutrina social é então contingente, quer dizer, ela se adapta para a contingência, para o problema no momento.
Ele tenta responder ao momento daquele instante, né, para daí se ajustando. A doutrina social, então, né, ela é dinâmica, é viva, é verbo, né, ela é ação, né, na missão dos agentes na evangelização em geral. A doutrina social começa, então, né, lá com o Papa Leão XIII, em 1891, com o primeiro documento chamado Rerum Novarum, que era uma encíclica que o Papa Leão XIII questionava sobre a realidade nova, a conjuntura da época, da Revolução Industrial, né, as guerras, né, que tinham acontecido antes, burguesas, né, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, e como que a igreja ia se posicionar diante daquela realidade, especialmente da realidade dos trabalhadores, né, da questão das horas, né, imensas de trabalho, da falta de salário justo, de horário para trabalhar, descansar, de festa, tudo que a gente hoje percebe que tem no mundo moderno, né, naquela época não tinha. E aí os problemas daquela época o Papa tentou responder com essa encíclica Rerum Novarum, das coisas novas. Né? As coisas novas era esse cenário da industrialização, o cenário, né, de um mundo saído de duas revoluções burguesas, de um mundo, né, iniciando uma grande evolução rápida tecnológica. Né? Só para a gente ter uma ideia, o mundo, né, que chegou na revolução, né, burguesa, revolução industrial e na encíclica Rerum Novarum, né, não tinha 2 bilhões de pessoas. Né? Nós ultrapassamos, né, 8 bilhões de pessoas, né, no finalzinho do ano passado, 2020. Né? Ou seja, tem um pouco mais de, né, 1991, estamos em um pouco mais de 100 anos, né, da doutrina social da igreja. Né? Olha o tanto que nós, né, multiplicamos de pessoas humanas no planeta. Isso tudo, né, faz pensar. Né? Então, esse sistema da doutrina social começa, então, com essa primeira carta. É lógico que, se a gente olhar a história da igreja e da doutrina social, o curso é muito mais amplo, né, um curso mais aprofundado, a gente vai ver que você pode pegar a doutrina social dentro, né, das religiões, uma visão de cuidado da vida, de respeito da vida. Você pode pegar uma visão de doutrina social dentro, né, da experiência judaica, experiência, né, pós êxodo, pós-exílio, dentro, né, dos salmos, dentro das profecias, da sabedoria, dentro dos livros históricos. Chegar no cristianismo, né, no Novo Testamento, ver uma visão, né, da doutrina social da igreja dentro do Novo Testamento, do Evangelho, das cartas pastorais, avançar, né, também para dentro do Apocalipse, uma visão do compromisso social da fé dentro, né, dessa perspectiva escatológica do Apocalipse, já entrar, né, numa visão apostólica e pós-apostólica, e depois uma visão, né, da patrística. Então, como que os primeiros padres, os primeiros bispos, depois dos apóstolos, os primeiros padres, pensavam a dimensão social da fé, o cuidado da vida, o socorro dos pobres, e avançar daí para a Idade Média, né, para o tempo, né, das grandes navegações, o iluminismo, as revoluções burguesas, né, até chegar, né, no século XX, século XXI, né, com a nossa doutrina social já consolidada como tal. Né? Então, é uma visão rápida, geral, que vocês têm aí, de que a doutrina não começa só com a Rerum Novarum, começa até antes, quando a gente se permite, desculpa, quando a gente se permite a olhar mais a fundo, né, os documentos da igreja, antes mesmo da Rerum Novarum, Leão XIII, né, já tinha se motivado a fazer reflexões sociais em outras pequenas cartas, outras encíclicas ou outros tipos de documento da igreja. Né? Cabe um estudo mais aprofundado, um curso, né, mais demorado, ou mesmo uma especialização, né, ou um doutorado, um mestrado, um doutorado. O critério ético da doutrina social. Né? Os textos da doutrina não se limitam apenas a expor os acontecimentos e investigar as causas. Os documentos tomam a realidade histórica, pega aquele momento, como se tirasse uma foto. Os papas fazem isso. Tira uma foto do momento histórico, vê os problemas maiores que afligem a humanidade, que afligem, né, como diz a carta de Diogneto, uma carta que eu acho que vai ajudar muito a entender essa dimensão da encarnação da doutrina social dentro do conjunto do cristianismo e da fé cristã e do próprio viver do evangelho. Né? Carta de Diogneto. Né?
É um texto muito bacana, muito belo, da patrística, do segundo ou terceiro século, que vai falar um pouco sobre essa vivência. O cristão está no mundo, vive no mundo, mas já de olho na pátria definitiva. É um peregrino nessa vida. Né? Vive as realidades deste mundo, mas é orientado pelos valores do Evangelho. Nessa perspectiva, então, os documentos tiram como uma foto da realidade e apontam para os cristãos como atuar naquela realidade, especialmente naquilo que é contrário ao Evangelho, contrário à felicidade, ao bem comum, para mudar aquela realidade. Dá pistas, né, dá ideias, dá, né, orientações iluminadoras do Evangelho. Não dá receita de bolo, né? Vai lá, aperta parafuso aqui ou lá, joga tal sal aqui, pimenta ali, não sei o que está pronto. Não é isso. Vai dar valores. Olha, tem que promover o diálogo, tem que sentar com as pessoas, mesmo que diferentes, mesmo aqueles que não creem como nós, né, para construir um mundo como o que todos querem. O sol, como diz o salmista, né? O sol e a chuva não vêm para crentes e não crentes, para ímpios e para pios. Assim também, essa realidade a gente se orienta para nortear, né, dentro da perspectiva da doutrina social. Ela nos orienta a atuar no mundo de hoje com os valores cristãos, né, com os valores do Evangelho. Nessa perspectiva, então, transformando o mundo, a realidade histórica, a partir desses imperativos éticos de consciência. Aqui não são oferecidos imperativos para a ação, por exemplo, são receitas prontas, mas a partir, né, de uma filosofia, não a partir de uma filosofia, de uma ideologia política, mas a partir dos valores éticos, morais, religiosos, são os valores do Evangelho, os valores cristãos que norteiam a doutrina social. Em termos mais simples, a força, né, da doutrina social não reside na ideia racional, mas no fundamento evangélico, né, no seguir Jesus, no imitar Jesus, ser Jesus, né, no nosso tempo. O critério ético também ele supõe viver como um verdadeiro sentido cristão. Trata-se de uma lei que é muito mais do que isso, né? Que é baseado na lei do amor, na lei de Jesus. Né? Jesus estava na cruz, e qual palavra dura que você escuta da boca de Jesus do alto da cruz? Daqui a pouco nós entraremos no retiro da quaresma, né? As 7 palavras do Senhor, né, na cruz são 7 palavras doces, boas. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Pai, tudo está consumado. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Né? Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Então, essa lei do amor que tudo suporta, lembra lá do capítulo 13 da 1 Coríntios, esse amor de Jesus deve nos nortear na ação, na prática, para além da nossa, né, dimensão de igreja, para além das paredes da nossa capela, para além das paredes da nossa inteligência, da nossa filosofia, da nossa ética, da nossa moral, né? A ética vai muito além, da nossa moral cristã, para que a gente viva realmente o Evangelho, né? E viva o Evangelho com a vida, né? Lembra São Carlos de Foucault. A partir então dessa perspectiva, a gente pode compreender o sermão da bem-aventurança. Um para casa aí para vocês relerem, lerem, meditarem, escreverem alguma coisa sobre o sermão das bem-aventuranças, como vocês entendem, de repente pode partilhar comigo, né? Para que a gente possa ir caminhando juntos aí nessa caminhada bonita do diaconato. Né? Considera as realidades históricas à luz da revelação, à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho. Para conhecer essas realidades precisa de contribuições das ciências. A igreja não é boba, né? Em pleno século, né, 20 e agora no século XXI, a igreja compreende a importância que as ciências têm até para a própria experiência de fé, para entender a própria fé. A fé que não se pensa é uma fé infantil, como diz Paulo. Antes eu pensava como criança porque era criança, agora que eu sou adulto, devo pensar como adulto, devo agir como adulto. Como um homem na fé, adulto, como alguém que está querendo um diaconato, tem que pensar como adulto, um adulto na fé, tem que me orientar maduramente pelo Evangelho. O Evangelho é pesado, o Evangelho é doce, mas é pesado. É igual rapadura, é doce, mas não é mole. Né? E aí a gente tem que abraçar. Jesus falou, né? Jesus não mentiu para ninguém em nenhum momento. Né? Quem quiser me seguir, vá, pega a sua cruz e vem atrás de mim. Então, essa perspectiva para nós é muito forte. E isso toca as realidades sociais. Por isso, a doutrina social da igreja. As principais linhas da doutrina social. Primeiro, a dignidade da pessoa humana sempre é fundamental. Se qualquer tipo de atitude, de discurso, de ação, de proposta, de crença cristã despreza a dignidade da pessoa humana, despreza o valor à vida, é aquela história que eu dei o exemplo, né? Sou contra o aborto e a favor da pena de morte. Então já pisou na bola, né? Já negou Jesus, negou seu evangelho.
dignidade da pessoa humana acima de tudo. A mesma dignidade que tem, né, um feto na barriga da mãe, ou um nascituro, né, tem que ter uma pessoa que pode ser ameaçada de pena de morte. Jesus morreu de pena de morte. Né? Jesus poderia ter morrido de aborto. Maria poderia ter sido apedrejada se José negasse, rejeitasse Maria. Porque Maria não estava grávida do marido que ela ia casar, José. Né? Então, essa é sempre a mais incisiva preocupação dos papas. Todos os documentos da doutrina social falam da dignidade da pessoa humana como raiz, né, da fé cristã e da ação social da fé humana. Por isso que não pode ser normal para o cristão dizer para alguém que tem fome, né? Vá que Deus te abençoe. Não, meu irmão, vem cá, peraí, eu vou ver se eu tenho alguma coisa para te dar. Eu vou te dar um biscoito, não tem comida pronta, não vou te dar um litro de leite, não, estão aqui uns 10 reais para comprar um pão ali, não vou lá com você, eu vou na padaria, eu vou no supermercado, vou comprar uma coisa para você. Não tem que eu comprei fiz uma compra, vou te dar uma ajuda, vou te dar uma cesta, né? Não vou te ajudar a procurar um emprego, está aqui, vamos lá dar um currículo, enfim. Né? O cristão não, não se aquieta, né, diante das dores do mundo. Não deveríamos nos aquietar nunca. O cristão não deve estar tranquilo nunca diante do sofrimento do mundo. Enquanto o mundo vive os flagelos que vive, né, o cristão não é alguém pleno, feliz. Como diz Santo Agostinho, né, nosso coração está inquieto e só se aquieta em Deus. Mas Deus só vai ser pleno em todos quando, né, o reino dele estiver pleno aqui. Enquanto a gente viver a maldade, alguma mazela do mundo, o pecado individual, o pecado, né, comunitário, o pecado social, o pecado estrutural, o pecado ecológico que destrói, né, a normalidade, o sonho de Deus, a criação de Deus, né, para nós e para todos e todas, né, enquanto esse mundo viver assim, nós não vamos, né, viver plenamente o reino. O reino não vai se materializar no meio de nós. Vão passar gerações e gerações sem ver, né, a salvação materializada no meio de nós. É por isso que entre os temas destacamos então a promoção integral do homem, o homem todo e todos os homens, a liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é o direito de falar bobagem, falar outra coisa, não é o direito de falar bobagem, que é um exemplo. Né? Muita gente confunde o direito de expressão em manifestar o seu racismo. Muita gente sente, né, direito de expressão dizer que vai matar o outro, porque o outro vota num partido diferente dele. Isso não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é dizer assim, eu concordo ou discordo de você. Eu penso desse jeito, mas o meu direito de pensar diferente do outro não quer dizer que me dá direito de ameaçar a integridade física, mental, emocional, psicológica, religiosa, física e a própria vida do outro ou da outra, não. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime. Isso é crime passivo de penalidade. Né? Liberdade de religião, né? Então, quer dizer, todos têm direito de crer como Deus chama cada um. Então, o cristianismo hoje tem consciência de que não é a única forma de salvação, e nem nós católicos dentro do cristianismo, né, que são cristianismos, né, talvez vocês tenham escutado os cristianismos, pode falar, não, são judaísmos, não judaísmo, são cristianismos, não cristianismo, e são catolicismos e não catolicismo. Né? Tivemos um modelo de catolicismo, ou na verdade um modelo em transição de catolicismo, né? Éramos um modelo de catolicismo, estamos vivendo um modelo, está mudando, mutação nesse terceiro milênio, né? No Brasil, que está muito mais globalizado do que era antes, né? E a defesa incondicional da vida, a vida desde a sua fecundação até a vida, né, no seu fim natural, mas também a vida no meio desse tempo, né? A vida do negro, do índio, da mulher, a vida do homossexual, a vida da natureza, a vida dos especiais, a vida das pessoas que estão passando por dificuldade, dos drogatistas, dos prostituídos e por aí vai. Né? Tem que pensar a incondicionalidade da vida como um todo. Toda a vida é sagrada. Toda a vida. Né? Não só humana. Aí os direitos da terra de novo. O combate a todo tipo de preconceito, discriminação e racismo, né? O ser humano como centro e fim do desenvolvimento econômico, né? Como Jesus diz, né? O homem existe para o sábado, quer dizer, o sábado existe para o homem, para o descanso do homem, para o homem dedicar a glória de Deus, né? Para santificar o dia em honra a Deus, e não o homem ser escravo do sábado. Por isso que Jesus faz várias curas no sábado, para mostrar a centralidade que Deus dá à vida, é o homem, é a humanidade. Né? Então a economia nossa deveria estar a serviço da humanidade, não a humanidade a serviço da economia. Nós vivemos um período complexo da humanidade nesses últimos
quase 400 anos, né, e mais especialmente nos últimos 40, 50 anos, porque se criou uma lógica de que o mercado é que define tudo. O mercado é um ser que não se materializa numa pessoa, se materializa numa pessoa que, na verdade, são pouquíssimos. 1% da humanidade detém mais de 50 milhões de toda a renda do planeta. 10% do Brasil, de brasileiros, detém a renda de 90% de todo o PIB brasileiro. E 10% do PIB deve ser brigado pelo restante dos 90% de brasileiros, entre classe média, pobre e super pobre e miserável. Né? Só para a gente entender o problema econômico que a gente vive. Por isso que o Papa Francisco diz: esse sistema é insuportável e mata. Tem que ser mudado. Por isso a economia de Francisco é clara, repensar, propor uma nova economia, e para isso tem que pensar um novo jeito de atingir todas as gerações através de um pacto global da educação, um novo jeito de pensar a humanidade, as relações, baseadas na fraternidade, no cuidado da vida de todos e todas e da criação toda. Então, a dignidade da pessoa deve ser o objetivo último da produção de bens. Né? Todos os bens devem ser. Você vê, nós estamos entrando no ano de 2023 com a fraternidade sobre a fome. O problema no Brasil não é que os pobres são preguiçosos, não querem produzir. O pobre quer ter emprego, quer ter dignidade. O problema no Brasil e no mundo é que se produz para vender, não se produz para matar a fome. Então, os quase 20% de pessoas no Brasil passando fome, da população brasileira passando fome, não é porque não querem trabalhar, é porque é inviável nesse país. Se produz para vender para fora, se produz para encher o bolso daqueles que não vão lá plantar, porque quem planta também não ganha, né, os lucros dessa produção. 1 bilhão de pessoas do planeta passando fome, quer dizer, 1/8 da população passando fome, mais de 1/8 da população passando fome. Pode se desperdiça comida e se produz que daria para matar a fome de todo mundo santo dia, pelo menos 2 refeições, o almoço e a janta. Tem alguma coisa errada. E nós cristãos não podemos ficar quietos, de braços cruzados, achando normal. Analisar, normalizar essa desgraça, perdão da palavra, mas é isso mesmo, essa falta da graça de Deus é ruim, gera morte, né? Materializa o inferno, materializa a vitória de Satanás, não a vitória do reino de Jesus, pelo qual Jesus viveu e morreu e foi glorificado com a ressurreição. E aí a gente tem que pensar como mudar, como trazer essa dignidade humana para que ela seja, então, objetivo em tudo, né? Em todas as ações, em todas as relações, em todas as instituições, né? Como diz o texto aí. Avançando mais um pouquinho, o primado do trabalho sobre o capital. O Papa Francisco fala muito sobre isso, né? Assim como os primeiros papas também no início da doutrina social falavam, né? O trabalho é que é o forte. Como vocês estão vendo a imagem, ó, quem ganha o dinheiro, que são poucas pessoas, que são os donos dos meios de produção, né? E detalhe, no Brasil e no mundo, rico só se faz de 2 formas: explorando, a grande maioria, ou por herança. Né? Ninguém fica rico trabalhando nesse país e na humanidade. Ninguém fica rico trabalhando. Ou você explora, ou você recebe de herança. Ou você explora, ou você recebe de herança. Né? E o que produz mesmo a riqueza, os que produzem riqueza são os trabalhadores e trabalhadoras, é a grande maioria é o que passa fome. É o que tem insegurança alimentar, é o que tem, né, falta de seguridade, né, com aposentadoria, se ficar doente, aonde que vai recorrer enquanto está desempregado, enquanto está afastado do emprego, é aquele que não tem, né, direito às férias, direito a 13º e outras realidades. E a doutrina social vai focar nisso. A importância do trabalho é maior que o capital. Um exemplo disso, quando os senhores forem pensar nisso, lembra na parábola, né, da vinha, a parábola que Jesus convida os vinhateiros para trabalhar, né, na vinha, às 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde. Na hora que o senhor da vinha vai pagar, ele dá 1 denário, um pagamento de 1 dia para todos, porque a necessidade de todos é a mesma: trabalhar 1 dia para matar a fome, sua e da sua família, provavelmente. Então Deus entende, por isso que ele fala, né, quando ele é questionado: pô, mas nós começamos a trabalhar às 9 horas da manhã e vamos ganhar o mês de quem começou a trabalhar às 5 da tarde, isso é injusto. Aí o dono da vinha fala: olha,
dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Ou seja, Deus está dizendo, a caridade é minha, eu faço com ela o que eu quiser. Eu sou Deus, você é a criatura, você deveria entender. Qual que é a lógica nossa humana que a gente acha que é normal, que a gente normalizou, banalizou, colocou como normal, trouxe a exceção para a regra e virou regra, é que quem trabalha mais ganha mais e quem trabalha menos não ganha menos ou ganha nada. Espera. Mas aí vai morrer de fome? Né? Não vai aposentar mais? Porque está vivendo com a deforma da Previdência que vem desde o Temer, né? A deforma trabalhista que vem desde o Temer. Né? Então a gente tem que olhar a realidade e entender o discurso da igreja, toca muito nisso e tem uma fonte bíblica muito grande, tá vendo? Quando eu falei o evangelho lá para vocês enfrentarem. Então aqui são aprofundadas as questões relativas principalmente ao salário justo, à subsistência familiar, quer dizer, todo empregado tem que ter um salário que banque a si, a sua família para um mês, no mínimo. A economia solidária é aquela que não é competitiva, né, que ferra o concorrente a todo custo, né, o lucro a todo custo. Um exemplo que a gente tem é as mineradoras. Minas Gerais virou crateras gerais. As duas maiores tragédias ambientais do Brasil são devidas à mineração criminosa, porque não foi acidente, é crime que a Vale fez, né, na bacia do Vale, né, do Rio Doce, né, com a BHP Bimpton e também com a Samarco, e o que ela fez em Brumadinho. Né? Então, essa economia solidária, ela cuida da terra também, então a visão é da ecologia integral, o homem dentro do planeta, né? O homem não vive sem o planeta, sem a natureza em pé, né? E aí a gente tem que aprender muito com as culturas ancestrais dos indígenas, dos negros, né? E a grande chaga que é o desemprego. Hoje é um fenômeno da economia globalizada, né? Quanto mais a economia está financiarizada, rentabilizada, só ações, né, o dinheiro gerando dinheiro virtual em ações, hoje menos gente investe em indústria, menos gente investe em comércio, menos gente investe em empresas de serviço, tem mais gente desempregada, mas por incrível que pareça, vocês viram as matérias, durante a pandemia, mais de 40 pessoas no Brasil viraram bilionários, bilionárias, 40 pessoas, um país de 215 milhões de pessoas. Por outro lado, nós tivemos o Brasil voltando para o mapa da fome, com 33 milhões de pessoas passando fome. Mais de 60 milhões de pessoas, né, desempregadas ou subempregadas. Só para pensar. Né? O trabalho é visto como chave da vida social, porque através dele o ser humano se realiza plenamente ao mesmo tempo que colabora com a obra da criação. É a santificação do trabalho. O trabalho não é uma condenação do ser humano. O trabalho é uma forma de santificar. Né? Quando Deus dá a Adão e Eva, né, ter que trabalhar para comer do próprio pão, Deus está dando para ele um recomeço santificador. Né? Porque Deus também foi trabalhar. Né? Lembra até a música do Padre Zezinho, né? Trabalhadores, trabalhadoras, Deus também é trabalhador. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Depois que criou tudo, viu que tudo era bom, e quando viu a humanidade ainda diz, é muito bom o homem e a mulher criada a nossa imagem e semelhança. A busca do bem comum é para todos e todos, não é só para os católicos, não é só para os cristãos, não é só para os que têm fé, mas é para todos e todas, para toda a humanidade, é para todas as gerações, para todas as raças, para todas as cores, para todos os sexos, para todas as formas de existir, de ser, de existir, de amar, né, de crer. Então, expressões como função social da propriedade, né, propriedade não é um bem absoluto. A propriedade, se ela não cumpre o dever social dela, a destinação universal dos bens, ela deve ser desapropriada. Terras improdutivas, devolutas, frutos de grilagem, né, de invasão, né, devem ser colocadas para a reforma agrária. Qualquer país sério nesse planeta, as grandes potências passaram por reformas agrárias. Né? Os países europeus e alguns países da Ásia passaram por grandes reformas agrárias em séculos atrás e hoje são países equinânimes, são mais justos. Né? Os países como o Brasil, boa parte da América Latina, países de colonização moderna, são países que já foram tomados de assalto pelos, né, conquistadores, pelos invasores europeus, né, e tratados como terra de ninguém. Na verdade, aqui estavam, né, os nossos ancestrais, né, e outros ancestrais que foram tragos da África. Né? Mas, enfim, os deveres do Estado para o bem comum, o Estado não deve se tornar nunca mínimo
porque o Estado mínimo só interessa o mercado. Quanto menos o Estado interfere, né, na gestão do mercado, mais o mercado vai visar somente o lucro acima de tudo, de todos e da própria vida e do próprio planeta. Vai se matar e matar a todos nós. Por isso que um Estado forte interfere-se na economia e deve interferir para o bem de todos e todos, inclusive da criação, inclusive da natureza. Né? Cuidar desse bem-estar para equilibrar, né, o desequilíbrio de forças que tem. Não são forças só de agora, não são forças porque os pobres, senão a gente cai no risco de, né, como diz no Evangelho de Jesus, né, que questionam ele se aquele que tinha, né, ficado surdo, nascido surdo ou cego de nascença, né, se os pais dele tinham pecado. Jesus fala, nem ele e nem os pais, né, mas o coração de vocês é duro. Assim como muita gente acha que pobre nasce pobre porque quer. Muita gente nasce negro, deficiente, homossexual porque quer. Isso não é mal, isso não é pecado, isso é jeito de nascer. A diversidade é o dom de Deus, a diferença, da pluralidade. Então é urgente a gente resgatar isso e perceber o cuidado da população que é diversa. A participação de todos no bem comum são as chaves, entre outros, para entender o pensamento social da igreja. O fio condutor é que o bem comum está acima do individualismo, né? Tem que superar o individualismo, né? Nós cristãos vivemos o eu, né? Daqui do meu lugar, nananana, né? A gente canta cada música que leva a absurdos, né, litúrgicos e teológicos de espiritualidade, né? Esvaziam, né, o nosso segmento de Jesus. E Jesus continua insistindo: o Pai é nosso, o pão é nosso, né? A Trindade se comunica como Trindade, como comunhão que transborda de amor por nós. Né? Então, por que sermos individualistas? O tempo todo Deus está dizendo: somos nós, todos juntos, ninguém solta a mão de ninguém. Né? Então, o fio condutor é interesse comum para o bem de todos. Né? E aí a gente tem que superar o individualismo com o coletivismo, né, os interesses de classe, equilibrar esses interesses, superar, né, a diversidade, né, fazer com que o lucro privado seja partilhado. Né? Aí vem os exemplos dos associativismo, do cooperativismo, da economia solidária, economia de comunhão, que são coisas que não são de agora do Papa Francisco. Bento XVI já falava isso, João Paulo II já falava isso, né? Outros homens e mulheres de igreja já falavam isso nas suas obras, né? Dentro da igreja, nos seus grupos, nas suas congregações, propunham ações nessa linha. Né? Isso enriqueceu a doutrina social da igreja. Né? O bem comum de cada um está subordinado ao bem comum. Se o meu bem for a vantagem para mim for maior do que o bem coletivo, então está errado. Ou todos ganhamos ou todos perdemos. Se um sozinho ganha, é pecado, privilégio pecado, que clama aos céus, é dos grandes pecados. Né? O Estado é responsável pela defesa dos direitos econômicos, sociais e culturais de cada cidadão. Nós vivemos um país plurinacional, pluricultural, apesar de não ser, né, oficialmente batizado assim, mas como aconteceu recentemente no Bolívia, o Brasil poderia muito bem assumir a sua plurinacionalidade. Somos um país composto de vários povos e originariamente de vários povos indígenas. Existiam 5 milhões, né, de indígenas no Brasil, não sei quantos milhares, né, de povos diferentes, e destruímos quase todos. Né? Mesmo assim, né, temos línguas diferentes que não são majoritárias no país, nem reconhecidas oficialmente, nem em parceria com o português. Adotamos a língua do invasor, não adotamos nem a língua dos indígenas, nem a língua dos negros. Né? Desprezamos o nome que foi dado para nós, né, pelos indígenas, como era conhecida, a terra de Pindorama. Adotamos um nome do interesse do mercado, né? O Brasil virou Brasil, ou Terra de Santa Cruz, que depois virou Brasil, e por aí vai. Né? A família deve ser protegida pela ação das autoridades. A família é a célula, né, da sociedade, mas não é a família tradicional, homem, mulher, né, e filhos. Toda família. Família é o lugar do aconchego final. É o lugar que, né, me acolhe quando ninguém mais me quer, quando eu estou doente, quando eu estou idoso, quando eu estou velho, quando eu estou, né, desempregado. Ali é o lugar da família, né, o ninho do amor. Né? E aí, uma família de 2 irmãos é família. A avó com os netos, a mãe solteira ou um pai solteiro. Né?
uma família que, na verdade, divide a casa com outro agrupamento familiar, também é família, por que não? Né? Famílias homoafetivas e por aí vai. Quem diz para nós que, né, o Brasil não é um país tradicional, né? A tradição do Brasil nunca foi de famílias, né, tradicionais. Né? O modelo nosso sempre foi de mulheres, né, violentadas, filhos bastardos não assumidos pelos seus pais brancos ou ricos ou poderosos, políticos. Né? Então temos que pensar muito nesse cuidado, desse discurso de Deus, pátria e família, família tradicional. Né? E a doutrina social da igreja nos provoca a pensar quais os modelos de família. O desenvolvimento integral, o desenvolvimento não é só tecnológico, não é só científico, mas é o desenvolvimento que evolua também o homem, o espírito humano, que proteja a vida da humanidade, mas também a vida do planeta, porque, como friso mais uma vez, o planeta existe sem o homem, já existia e vai continuar existindo depois de nós. Mas se a gente destrói o planeta, a gente destrói a vida. E nenhum desenvolvimento vai existir sem o homem. Né? Esse tema tem tido uma atenção forte dos papas, especialmente o Papa Francisco, com a Laudato Si, né, porque tem impactos tremendos sobre, né, planeta, poluição, destruição, desmatamento, né, as doenças, o avanço de doenças novas gravíssimas, a fome, as guerras, né, tudo por causa do discurso do desenvolvimento. Pelo desenvolvimento se destrói tudo, se mata tudo, para depois levantar, né, alguma coisa moderna e falar, evoluímos nada. A grande certeza que nós temos no terceiro milênio é que todo o discurso da ciência de progresso e desenvolvimento não se materializou para toda a humanidade. Não se materializou. Não é verdade? Haja vista avanços como a internet. Ainda no planeta com 8 bilhões de pessoas, nós temos metade do planeta sem qualquer tipo de conexão telefônica. Telefônica, não estou falando de internet, não. Estou falando de WhatsApp, não. Metade do planeta ainda está numa sombra de comunicação por telefone. Imagina chegar na internet. Né? Ainda existem bolsões, né, de isolamento que não tiveram acesso ao transporte de massa. As pessoas têm que andar longas distâncias a pé ou a cavalo ou bicicleta porque não conseguem ter acesso aos meios de transporte de massa. Então a evolução ainda não é para todos, é só para quem tem dinheiro, só para quem pode consumir. Né? O desenvolvimento, né, tem CEP e CPF escolhidos. Né? Não é para todos o CPF e não chega a todo o CEP, não, infelizmente. Aí a profunda distância entre crescimento econômico e desenvolvimento social. Né? Como que a gente pode falar? Hoje, o exemplo desse desenvolvimento é o segundo maior produtor de alimentos do mundo, que é o Brasil. Nós hoje estamos no mapa da fome. Como é que pode? Um país que consegue ano a ano, né, aumentar, bater recordes de produção de grãos, por que o nosso povo passa fome? A ciência e a tecnologia que deveriam estar a serviço do bem comum passam a ser utilizadas em prol do lucro, do acúmulo indevido e do enriquecimento, né, de poucos. Aí eu lembro João Paulo II falando na abertura da Conferência de Puebla, em 1979, logo depois de ser eleito Papa, diz, né? Vivemos um tempo difícil, onde os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, até miseráveis. João Paulo II, abertura de Puebla, 1979. Os papas não se cansam de denunciar o colonialismo e o colonialismo, né? Ou seja, os países ricos continuam dominando, né, forçando a dominação dos países mais pobres, menores, e quando esses países se tornam independentes, o que acontece? Nós vemos em vários momentos da história da América Latina, golpe, com imposição de ditadores, juntas militares, com imposição de fantoches, né, com imposição de pessoas que vão fazer o país se tornar mínimo para o seu povo e máximo para, né, o império estrangeiro. Os papas falam disso o tempo todo, ou o desenvolvimento é geral para todo mundo, os países ricos, né, compartilhem das suas riquezas com os menores e promovam a evolução de igual dignidade de cidadãos de todos os países, ou então tem alguma coisa errada. Né? A Europa, os Estados Unidos, o Japão, o G8, né, continua cada vez mais rico.
mas não compartilha a sua riqueza. E quando, né, avança-se blocos econômicos ou países, né, nós vivemos os períodos da guerra, ainda hoje as guerras por conta do petróleo, haja vista a Ucrânia, haja visto o golpe de 2016 no Brasil, né, por causa do pré-sal. Então, os papas têm essa preocupação e denunciam o tempo todo o colonialismo e o neocolonialismo, a dependência excessiva dos países ricos impõe sobre os países pobres, exigências injustas de organismos financeiros como o FMI que impõem dívidas pesadas e eternas. Né? Haja visto que no Brasil, uma das campanhas que nós tentamos fazer desde 2000 para cá e ainda não foi consolidada e é uma exigência da nossa Constituição Cidadã de 1988, é uma auditoria pública soberana da dívida externa e da dívida pública interna. Mas interesses escusos internacionais e nacionais proíbem e inviabilizam a gente ter clareza de quanto o Brasil deve. Se o Brasil deve, se já pagou, se não pagou, quanto que falta para pagar. É aquela história, ninguém entra iludido numa dívida, não deveria entrar iludido numa dívida. Vocês não concordam? Eu quero saber quanto que eu vou pegar emprestado, quanto que eu vou pagar de juros, quantas prestações que eu vou pagar, quando é que eu vou ficar livre desse inferno. Para daí eu ter autonomia para fazer outros planos da minha vida. O Brasil não tem esse direito. O Brasil tem uma dívida eterna, não sabe quanto deve, quanto que já pagou, quanto pagou de juros, quando vai terminar a dívida, se algum dia vai terminar a dívida. Nós somos eternamente, como muitos países pobres do mundo, terceiro mundo, países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, eternos devedores do mercado. O mercado são os ricos cada vez mais podres de rico e o restante do planeta cada vez mais podre de pobre. O dilema atual se coloca no sentido de reorientar a política econômica para um desenvolvimento social, né, e ecologicamente sustentável. Quer dizer, não adianta eu destruir tudo, derrubar tudo, gerar todo o dinheiro do planeta, e aí? Derrubou todas as árvores, destruiu todas, derrubou todas as montanhas, vendeu tudo que podia vender, e agora? O que você vai fazer? Vai comer dinheiro? É o que os índios dizem, né? A sabedoria indígena, se não me engano, Cherokee nos Estados Unidos. Quando o último rio secar, quando a última árvore for cortada, né, os homens vão aprender que dinheiro não se come. Dinheiro não se come. E está na hora da gente descobrir isso, porque o planeta, com a questão do aquecimento global, que não é uma mentira, não é uma fake news, é comprovado, né, dentro e fora da igreja, comprovado pela ciência, pelas várias ciências, pela própria população, com os casos extremos do clima que nós estamos vivendo no Brasil, em vários lugares do mundo, inversões climáticas bruscas, de, né, perturbações tremendas da natureza, mostram para nós que o aquecimento está aí, nós já estamos dentro do olho do furacão, e agora é saber como sair com segurança dele e como vencê-lo, porque dentro do aquecimento nós já estamos. Daqui para lá, né, estamos a meio caminho de um apocalipse. Né? Avançando uma questão interessante para a doutrina social, a teologia é um instrumento a serviço do homem e do bem comum. Muito bem, meus irmãos, nós passamos de uma hora, mas vou fazer um esforço para fechar já. Ideologias materialista e capitalista. Materialista é a ideia do comunismo. É uma diferença muito grande que os senhores podem pesquisar, e aí é bom aprofundar com sites sérios de faculdade, ou procurar a biblioteca da PUC, bibliotecas públicas, e fazer várias leituras, prós e contras, para entender, né, as visões de diferentes autores, autoras, sobre o que é comunismo, capitalismo, neoliberalismo, ultraliberalismo, conservadorismo, socialismo, economias distintas do capitalismo, mas que com economias de comunhão, economia solidária, formas tribais, formas de mucambo, de troca, outras formas de pensar a economia distinta do capitalismo e do comunismo ou socialismo, que a gente pode viver, né, ou já viveu em outras épocas, em outras sociedades. Mas entender que a gente tem, infelizmente, um péssimo hábito de aprender a olhar só um lado da moeda, e nesse tempo de fake news, né, a gente, nas bolhas das redes sociais, a gente só enxerga um lado e aprende a pensar só daquele jeito. Não aceita que a realidade tem outras, né, dimensões, outras nuances, outros agravantes. Aquela velha história, né? Há mais céus e terras entre
o que pensa a nossa vã filosofia. Mais céus e terras, o que pensa a nossa vã filosofia. E para a gente não correr nenhum risco, né, de ficar nem muito ao mar, nem muito à terra, a gente fica na beira da praia, molha o pé, refresca, né, não corre risco de afogar, então a gente tem que, né, até como ensina a grande filosofia, se não me engano, aristotélica, né, o segredo básico da ética é o bom senso, é o meio. Porque entre o meio, um lado e o outro, você tem o vício e o outro você tem a escassez. Por exemplo, né, o meio termo da saúde. Você tem uma saúde equilibrada, come a dosagem certa de sal, de gordura, de álcool, né, de açúcares, frutas, massas, carboidratos, proteína. Se você come pouco, você vai ficar raquítico, vai morrer de fome, vai ficar desnutrido e morre. Se você come demais, você vai desenvolver um monte de doença, obesidade mórbida, morre do mesmo jeito. Então vamos ficar no meio termo, né? Assim como também na fé, né? Se a gente, né, tem fé nenhuma, né, o ateísmo também pode mata a alma, às vezes mata a pessoa, mas mata a alma. Como também o fanatismo, que é o outro extremo, ter fé demais, também mata a alma, né? Então temos uma fé prudente, né, bem refletida, bem alicerçada, amadurecida, né? Deus nos dá inteligência e a teologia existe para nos dar, né, o uso da inteligência para refletir a fé, para amadurecer a fé. Então, quando a gente pensa nas ideologias, a ideologia materialista é outra preocupação que atravessa a doutrina social desde o final do século XIX. Quando começa a doutrina social, o Papa Leão XIII, na Rerum Novarum, já falava sobre os riscos do capitalismo e do socialismo. É lógico que ele tinha uma visão crítica mais pejorativa para o socialismo, ou para o comunismo, que nunca existiu, né? O comunismo real, concreto, nunca existiu. Existiu tentativas de imposições, infelizmente ditaduras comunistas, como também houveram ditaduras, né, capitalistas. Basta pensar a América Latina, né, o Brasil, né, boa parte, né, desde 64 até 85 viveu, né, uma ditadura de direita. Né? Corrimos o risco até algumas semanas, algum tempo atrás, de vivermos novamente a triste experiência de uma ditadura de direita. Né? Então a ideologia materialista é uma preocupação porque ela esvazia a fé, está focada, né, em que tudo se resume à existência material do ser humano. Enquanto você está vivo nessa terra, você produz, consome, você, sua comunidade, morreu, pronto, acabou. Né? E por outro lado, a economia capitalista, você produz para o outro, para gerar o lucro para o outro te sustenta. Mas aí você, né, tem um ídolo que não é nem o Estado, que coloca todo mundo igualzinho, na mesma forma, mas você tem não um Estado, mas um ente chamado mercado, que te consome para dar lucro, né? E esse lucro é constante, insaciável, e você é só, mais uma vez, material. Estragou, troca a peça, você morre hoje, amanhã já está substituído, ninguém mais lembra de você na empresa, só para dar um exemplo. Né? Então, tanto as ideologias materialistas como capitalistas estão focadas no ser humano e roubam, né, manipulam, destroem a dimensão espiritual, ou quando muito cooptam essa dimensão espiritual para fazer dela mercado. Né? Um exemplo disso é a nossa teologia da prosperidade hoje, especialmente nas igrejas cristãs, mas também já em muitas vertentes, muitos discursos de igreja católica, né, dos nossos grupos e movimentos, né, uma teologia da prosperidade. Né? Você é abençoado pelo que você tem, não pelo que você é. Não pela sua relação com Deus, mas é pelo que você tem no bolso, pelo carro que você tem, pelo celular que você dispõe, né, pelo seu status. Tá? Isso esvazia totalmente, porque o cristianismo não é isso. A teologia da prosperidade não tem nada de cristã, nada de Jesus, nada do evangelho de Jesus. É um perigo sério, meu irmão. Forma crítica de colocar em evidência os males da economia centralizada, onde o poder do Estado anula nas liberdades pessoais, que eu falei das ditaduras, né? Mas o capitalismo tem esse problema. O capitalismo está focado no lucro e azar da pessoa. A pessoa é só um instrumento, uma engrenagem facilmente trocada no mercado. Quanto à ideologia capitalista, apontam-se as consequências nocivas de uma economia individualista orientada para o lucro, em que o mercado cego a todo o drama pessoal social impera, domina e explora os trabalhadores e consumidores. A gente só vale o que consome.
é um exemplo disso? Crianças especiais e idosos aposentados não interessam para o mercado, né? Pessoas aposentadas ou pessoas sem aposentadoria não interessam ao mercado, são os descartáveis, e hoje mais do que descartáveis, desprezíveis, podem ser mortos. O mercado já defende a morte de bilhões de pessoas porque não dão lucro. Será que isso é vontade de Deus? Será que isso é coerente com a nossa fé cristã católica? Coerente com o Evangelho de Jesus? A doutrina social nos deixa bem claro que não. Nos deixa bem claro que não. Isso não tem a ver com Deus, não é de Jesus, isso não é do Evangelho. Mas o capitalismo está aí. Parece hegemônico, mas não é hegemônico. Graças a Deus não é. Há muitas alternativas, há muitas esperanças, há muitas experiências que fogem às correntes escravocratas do capitalismo, cego, alienador, né, que só faz dinheiro pelo dinheiro. Né? Para finalizar, né, tanto a burocracia estatal dos estados totalitários comunistas, né, da época anterior até as 5 últimas, né, encíclicas da doutrina social, né, anteriores, como o liberalismo desenfreado, né, chamado hoje de neoliberalismo dos estados capitalistas, constituem alvo de palavras firmes do Papa Como eu falava mais cedo, né, o Papa Francisco deixa claro, esse sistema capitalista que aí está, ele é insuportável, ele mata, tem que ser substituído. E o Papa nos convoca a pensar uma outra economia, a economia de Francisco e Claro, baseada na solidariedade, na economia solidária, na economia de comunhão, em outras alternativas solidárias, econômicas, inclusivas de consumo, de reciclagem, de reutilização, de cuidado com a criação, de cuidado com a vida, de dar a todos conforme a necessidade de todos, não só conforme a capacidade de cada um. Né? Bem, o Estado, o papel do Estado, né, a doutrina social foca então nessa questão muito importante, questão como a previdência social, que é algo muito forte no Brasil, talvez em outros países não tanto, mas para nós é muito essencial, né, esse direito da previdência, que cuida não só da aposentadoria, mas do auxílio saúde, do auxílio inclusão, do auxílio maternidade, de outras formas de segurança pública, né, no sentido de manter a dignidade da pessoa quando ela não está economicamente ativa, né, ou quando ela está economicamente ativa, também ela tem a proteção do Estado, porque existe uma relação extremamente desigual entre o dono do negócio e o trabalhador. Né? O dono do negócio tem não só o dinheiro, mas tem os meios de produção. O trabalhador só tem a força de trabalho para vender. Só que ele tem uma diferença muito grande entre o que vale a força de trabalho e o que ele realmente ganha. Nós chamamos de mais-valia. Né? É extremamente desvalorizada a força de trabalho frente ao trabalho, o que ele vai dar de lucro para o dono. Né? O dono, na verdade, muitas vezes ganha sem fazer nada. Nada. E ganha muito. Muito mesmo. Né? Então, questões como saúde pública, educação, abertura às novas portas de trabalho, garantir os direitos trabalhistas, entre outros, deve ser a ordem dos dias das autoridades responsáveis em cada país, em cada coletividade, como lembra os papas nas cartas da doutrina social da Igreja. O papel do Estado, então, é um papel que deve equilibrar essa disputa de forças entre o mercado e as pessoas, entre grupos mais fortes e grupos minoritários. Né? As tarefas, então, podem ser realizadas pelas organizações ou instâncias da sociedade civil que vão colaborar com o Estado para que ele possa exercer as suas políticas públicas chegando a todos os lugares. É o que a gente hoje chama, em muitos lugares, de parcerias. A Igreja, muitas vezes, parceira do Estado com políticas públicas como educação, saúde, pensando nas santas casas, hospitais filantrópicos, na educação, políticas públicas diversas, e ONGs e por aí vai. Né? Mas o Estado não deve abrir mão, né, da sua responsabilidade de olhar o conjunto da sociedade e promover, né, né, uma justa acessibilidade a todos e todas para todas as políticas públicas, inclusive resgatando aqueles que estão historicamente excluídos
dos acessos a certas políticas. Pensa aí nas políticas de cota, nas políticas de restauração, de recomposição da dignidade, como dos indígenas, dos negros, né, a questão de reconhecimento, de demarcação de terras, a questão dos direitos de mulher, como agora se fala tantas mulheres ganhando mesmo tanto que os homens, fazendo as mesmas funções. Nós ainda vivemos numa sociedade extremamente desigual. Mulheres fazendo a mesma coisa que os homens ganham menos que os homens. E se é negra, ganha menos que a mulher branca. Né? É um desafio para a nossa, né, reflexão e nossa ação a partir da doutrina social da Igreja. O papel do Estado também compete em intermediar as tensões entre o capital e o trabalho, entre os patrões e os empregados, garantir a paz. Veja aí o Papa insistindo, né, para a solução, e o Papa se colocou à disposição várias vezes para intermediar, né, o fim da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E não é só uma guerra, né, de disputa entre OTAN e Rússia, mas uma guerra que está de olho em petróleo, uma guerra de autonomia, uma guerra que tem raízes históricas, né, por aí vai. Né? Uma das críticas mais vigorosas da doutrina social é a corrida armamentista e a postura belicosa de governos nacionais em detrimento de seus povos. Né? Por exemplo, a política, né, que nós tivemos nos últimos 4 anos de libera geral arma. Né? O país não precisa de arma, o país precisa de livros, homens e livros, né, para construir uma sociedade justa que caiba todos e todas, sem exclusão, sem exceção. O país não precisa de armas que não seja para se defender numa guerra. As Forças Armadas, né, em qualquer país e no Brasil já se provaram que, né, não prestam para outra coisa senão defender as fronteiras e, em épocas de paz, promover ações de coletividade, né, como deveriam estar fazendo e não fizeram nos tempos recentes. Né. Forças Armadas, né, deveriam ser repensadas. Né. Falo muito isso com pessoas que, na hora da gente fazer um referendo, pensando, né, o papel das Forças Armadas no país, e se vale. Há países que não têm Forças Armadas constituídas, são constituídas somente em períodos de guerra. Né? E a gente pensar também nessa situação do Brasil. Vivemos, né, uma democracia eternamente tutelada pelos militares, então não é uma democracia, não é uma pseudo-democracia, ou uma pseudo-ditadura, uma meia-ditadura, não sei, não vale pensar. Mas enfim, a Igreja propõe que a gente busque a paz. O cristão e a cristã é homem e mulher da paz. Jesus é o príncipe da paz. O homem que se diz cristão e é armamentista não entendeu o Evangelho, não entendeu a força do Evangelho, do amor, do perdão, do diálogo, da capacidade de renascer, né, como Jesus renasceu, ressurgiu, ressuscitou, né, a força do perdão, a força do amor contra todo ódio, contra todo mal, contra a morte. Então está na hora de repensarmos também, né, como cristãos, a partir da doutrina social e do próprio Evangelho, que é a fonte da doutrina social, a questão armamentista, que começa com o direito ou não de ter arma em casa e o direito de partir para a guerra contra outro povo, né, de subordinar outro povo. Cadê o direito de autoafirmação dos povos? Né? De acabar com essa história de países que se impõem sobre outros com arma porque querem a força, né, o que outros países têm, em vez de negociar, em vez de barganhar, de, né, trocar riquezas. Nós já vimos que o Brasil é um país que corre sérios riscos de uma guerra hídrica, ser invadido, ser dominado, ser, né, massacrado por causa da sua riqueza hídrica diante de países que já teriam dificuldade de ter, né, essa condição de ter água sobrando no futuro próximo. Isso quando a gente fala então da questão muito séria que os papas falam já na doutrina social, da questão da ecologia integral, do cuidado do planeta, né, como cuidado da vida também. E entra a questão não só da fome, não só do planeta, não só dos mares, né, mas da terra, mas também da água. Né? O associativismo, né, desde Pio XI, no documento da doutrina social chamado 40º anos, de 1941, quer dizer, 40 anos depois da Rerum Novarum, né, nós temos mais de 15 documentos oficiais, tidos como documentos maiores da doutrina social. Né, a 40º ano, o Papa Pio XI incentiva o associativismo, né, como uma resposta a modelos tanto liberais de associativismo como modelos, né, comunistas, de sindicatos e coisas do tipo.
Então, depois o Papa Paulo VI e João Paulo II vão recuperar isso na doutrina social, e a igreja não reconhecerá apenas o direito dos trabalhadores à organização, mas fortalecerá o direito de sindicatos e outras formas de luta de classe, as ordens, os sindicatos, as organizações de representação das categorias profissionais, a regulamentação com salários, piso e também com direitos e deveres de determinadas categorias. Nós ouvimos recentemente falando que o Brasil tinha uma proposta de lei de um deputado, né, que tem uma visão extremamente ultracapitalista, de extinguir a regulamentação de mais de 100 profissões no Brasil. Isso desobrigaria a pessoa a ter diploma, qualquer pessoa poderia exercer determinadas áreas. Imagina uma pessoa que não é engenheiro construindo um prédio, uma pessoa que não é médica fazendo uma operação, só para dar dois exemplos. Né? Então, a desregulamentação de profissões como engenharia, medicina ou áreas de saúde é totalmente inviável. Primeiro, pela formação que a pessoa tem e pela responsabilidade que a profissão tem. Né? Depois, pelo piso salarial, garantir de que a profissão seja reconhecida com o nível de competência e de responsabilidade que ela exige. Né? Então, é uma questão que tem que ser pensada. Dentro dessa lógica ainda do mercado de trabalho, do desafio de um mercado cada vez mais financeirista, rentista, né, com dinheiro gerando dinheiro nas bolsas, o magistério da igreja, o próprio Papa Francisco, Bento já falava isso também, Bento XVI, da possibilidade de se criar, né, no planeta ou cada país criar rendas básicas universais, salários, né, mínimos universais para que pessoas desempregadas, pessoas não assistidas pela Previdência para aposentar, pessoas, né, que não têm profissões que vão ter mais condições de ser mantidas e outras formas, à medida que for crescendo o desemprego pelo uso de máquinas, pelo uso, né, de financiarização da economia, as pessoas passariam a ser, né, ter uma renda básica para se sustentar. Talvez muita gente não se lembre, mas é uma coisa interessante, na série, né, Star Wars, né, Jornada nas Estrelas, né, eles vivem um modelo desse. Né, as pessoas têm uma renda básica, né, no mundo de Star Wars. Todo mundo ganha mais ou menos relativamente igual, então não existe quem ganha. É um abismo social, financeiro gigante. Né, as pessoas têm coisas bem próximas, né, de renda e estão, né, próximas na dignidade. Países, como a gente chama de bem-estar social, também vivem essa política. Os países do norte europeu, como Noruega, Suécia, têm políticas assim, de bem-estar social, onde a diferença de salário entre um médico, um advogado e um gari não é tremenda, não é grande. Hoje no Brasil, por exemplo, você tem, né, pessoas que ganham mais de 300 salários mínimos, né, para determinadas profissões, enquanto um gari ganha salário mínimo. Né? O professor ganha 2, 3 salários mínimos e prepara, né, profissionais que vão ganhar, né, 20, 30 vezes o que ele como professor ganha, ou ela como professora. Então esse abismo social, né, a doutrina social também toca. Né, o desafio de superar esse abismo social, tornar mais equânime, mais igual, e também mais equânime, inclusive, no sentido de sexo. Né? Mulheres e homens ganhando os mesmos valores. Direito à greve, né, por exemplo, ainda não totalmente acolhido pela Renovar, mas que vai ser progressivamente acolhido nos outros documentos da Igreja, nos centésimos anos de João Paulo II. Né? E depois nós vamos falar agora sobre a propriedade privada. Verifica na doutrina social uma evolução do princípio muito rígido de que, né, a propriedade privada, onde a pessoa tinha aquele bem e aquele bem deveria ser defendido a unhas e dentes, né, contra os direitos das pessoas, e vai sendo mudada essa visão com o decorrer do pensamento social da Igreja, que propõe que toda propriedade privada, sobre ela pesa uma hipoteca social. Quem fala isso é João Paulo II. João Paulo II, né, uma das encíclicas da doutrina social da Igreja. Ele fala o seguinte: uma terra que não está produzindo para o bem comum, ela não deve ser mantida com propriedade privada, porque a propriedade privada não é um valor absoluto, é um valor relativo.
A pessoa está viva, ela faz uso da propriedade particular daquele bem. Ela morre, aquele bem vai ser terceirizado, vai para outra pessoa. Então, né, a questão é do uso, o uso correto, o uso está gerando bem. E isso não vale só para a questão da terra, como a gente está vendo na foto, mas poderia ser considerado qualquer bem particular que não está sendo, né, bem usado para a coletividade, que não está dando reflexo do bem comum. Esse bem deveria ser, né, expropriado para o bem comum. Né? Então, como diz a hipoteca social, né, frase de João Paulo II. Né? Segundo esta, né, toda propriedade, antes de ser um bem pessoal e privado, deve estar subordinada aos interesses maiores da sociedade, ou seja, ao bem comum. O dizer do Papa João Paulo II sobre toda a propriedade pesa uma hipoteca social. A questão do modelo neoliberal da economia globalizada, João Paulo II foi um Papa que lutou contra, né, viveu a experiência do nazismo e do comunismo, né, na Polônia, né, nazismo, né, com a sua Polônia sendo, né, anexada à Alemanha de Hitler e vivendo todo o absurdo do massacre da vida, da dignidade da vida de não só de judeus, mas de várias pessoas, inclusive muitos cristãos católicos, mas depois também o comunismo, né, da União Soviética, né, e depois o Papa adere de alguma forma, né, à proposta de uma economia neoliberal e tenta apaziguar essa economia como algo viável para o planeta. Né, mas ele começa a perceber os efeitos perversos, né, dessa economia globalizada, né, sobre os países pobres e faz a denúncia né, desses efeitos perversos sobre os países pobres, do endividamento que os países pobres têm que ter para poder adquirir tecnologia, recursos, empréstimos dos países ricos, né, aquela questão velha, né, da usura, né, da usurpação, né, dos empréstimos, né, a questão da destruição do meio ambiente, um grande problema que nós estamos vivendo hoje, né, no terceiro milênio, os países pobres sendo, né, objeto de descarte da poluição dos países ricos. Os países ricos, né, a história, né, do crédito de carbono. Eu posso poluir e aí eu pago, né, alguns milhares de dólares em crédito de carbono para os países pobres. Só que os países pobres são os que menos poluem, porque tem menos industrialização, e são os que mais sofrem as consequências, né, do aquecimento global, né, da destruição ambiental global. Um desafio para a gente pensar que o Papa Francisco vai trazer na Laudato Si para a gente e vai reforçar depois na Fratelli Tutti. Né? A guerra do mercado, né, do Estado precário nas relações de trabalho, João Paulo II vai falar isso, depois Bento XVI fala isso, por exemplo, na Caritas in Veritate, e Francisco vai falar isso na Laudato Si, e depois também na Fratelli Tutti, né, da relação, né, de equilíbrio, né, das relações de trabalho, de cuidado, né, dos poderes, direito dos povos, das comunidades reivindicarem, né, direitos universais sobre as empresas. Há um exemplo muito sério disso que nós estamos vivendo no Brasil, que a Bolívia viveu há um tempo atrás, a questão da privatização da água. Privatização da água. A água virar mercadoria, ter preço de mercado. E quem não tem dinheiro não bebe. Não bebe, não lava, não toma banho, não consome, não tem o que dar para os seus animais de estimação. A Bolívia reestatizou a água. Nós estamos vivendo isso aqui em Minas Gerais, por exemplo, em Ouro Preto, né, onde não tem Copasa e a água é administrada em uma parceria da prefeitura com uma empresa privada. A água mais do que quintuplicou a conta, as pessoas que não tiveram condições de pagar água começaram a ficar com a água cortada. Sem água para comer, para beber, para poder tomar banho, lavar suas roupas, sua casa, suas coisas, para matar a sede dos seus animais. A água é um bem comum para todos e todas, é uma necessidade de grau zero, nível zero, primeira necessidade do ser humano. A pessoa com, né, dependendo do nível de saúde da pessoa, com 3 dias já entra em falência múltipla dos órgãos. Ninguém sobrevive. Raros os casos, pessoas que passaram uma semana sem qualquer ingestão de água e sobreviveram.
só para pensar, biologicamente falando. Imagine, né, então, o peso que isso tem política e economicamente falando hoje, e a urgência que a igreja nos pede. Quando a campanha da fraternidade falava sobre água, quando o Papa Francisco na Laudato Si fala urgentemente desse cuidar da água, na Fratelli Tutti fala, né, dessa generosidade, né, da partilha da água como bem comum para todos os povos. Eu falava há pouco do risco do Brasil ser vítima de uma guerra hídrica, de países que sem água vão invadir o Brasil para tomar água. Por que todo mundo cresce o olho na Amazônia? Mas o Brasil, ao mesmo tempo, tem que ter a maturidade de ter uma gestão coparticipada global sobre a Amazônia. Porque não é só água, é a floresta, é o nosso pulmão que está lá, né? O pulmão do planeta. E o desemprego crescente é a exclusão social, né? Hoje nós vivemos isso de forma global, né? Crescente. A média hoje de taxa de desemprego do planeta bate a 25%. Países ricos, mesmo da Europa, facilmente tem 25% de desemprego. O Brasil já chegou nessa faixa de 25%. Se a gente pensar nas pessoas desempregadas, que ainda estão procurando emprego, as pessoas subempregadas, as pessoas com emprego informal, as pessoas de aplicativo, e nas pessoas desalentadas, aquelas que no último período pararam de procurar emprego. Né? A gente chega facilmente a 25% da população, né, em alguma forma de desemprego ou subemprego. Né? É muito sério e a igreja fala isso. Homem algum, né, ser humano algum, consegue ter perspectiva de vida se não tem, né, emprego para poder dar sustentação à sua família. Uma cultura, né, que a evangelização se encarne na cultura. A igreja fala muito disso, né, no mundo plural, multicultural, no mundo, né, diverso, a urgência da gente ter uma evangelização que se inculture, que se adapte. Isso não é negativo, nunca foi. O cristianismo é uma religião de inculturação, uma religião que nasce de um grupo dentro do judaísmo, se espalha, se torna, né, entre aspas, né, forte dentro da região, depois se multiplica dentro de um império, né, convive com culturas distintas, vai se adaptando a culturas distintas. Eles falavam de cristianismos e catolicismos, né, vai se adaptando e chega até nós, diversos cristianismos, diversos catolicismos, né, e só chegou até nós por causa dessa pluralidade, dessa diversidade, dessa capacidade de se enculturar, de dialogar com as culturas, de assumir valores das culturas que eram valores coerentes com o Evangelho. Essa experiência forte garantiu ao cristianismo chegar até nós. E a doutrina social da igreja propõe que a gente dialogue com a pluralidade do mundo de hoje para perceber, como já dizia, né, o documento da Gaudium et Spes, né, e também o outro documento chamado Gaudium et Spes, Ad Gentes, né, do Vaticano II, ambos os documentos falavam de percebermos as sementes do verbo nas outras culturas, nos outros povos, nas outras religiões. Se olharmos a riqueza global, né, lá no hindu, né, lá na China, lá numa tribo indígena, né, lá numa comunidade, né, no meio, né, do Pantanal, lá no Polo Norte, em vários lugares nós vamos perceber que as culturas locais, mesmo aquelas não cristãs, não católicas, possuem, né, algo do cristianismo, possuem algo do evangelho, possuem sementes do verbo, como diz o documento, né, da Gaudium et Spes e da Ad Gentes. Esses valores lá são, ao mesmo tempo, que uma brecha para entrarmos com o evangelho, como Paulo fez na experiência, né, de Atenas, quando ele descobre a imagem que tinha lá, Deus que não tinha nome, ele vira e fala: atenienses, esse Deus que vocês, né, têm aqui, adoram e que não tem nome, esse Deus é que eu vou anunciar para vocês, o Deus de Jesus Cristo, e anuncia Jesus Cristo vive ressuscitado para os atenienses, e ali começa, né, a ser, né, uma das grandes missões paulinas entre os gentios. No mundo de hoje também assim, as brechas que o Evangelho nos dá dentro das culturas que mesmo não cristãs, não católicas, mesmo espalhadas no globo todo, já têm sementes do verbo.
Não é que a gente tenha que chegar lá e doutrinar e transformar tudo em cristianismo, mas reconhecendo que lá também já há espaço de salvação. Aquela lógica do extra ecclesia nulla salus, fora da igreja, não, a salvação já passou. A própria doutrina social da igreja, baseada no evangelho, magistérios recentes, né, de Bento, de Francisco, nos dizem: fora dos pobres não há salvação, fora da terra não há salvação. Essa enculturação que a gente vive, o evangelho que dialoga com o mundo, que aprende com o mundo, que troca figurinhas com o mundo, enriquece muito mais a todos nós, traz paz, fraternidade, como está lá na Fratelli Tutti, né? Fratelli Tutti é a grande obra da doutrina social da igreja que, atualizando para nós no terceiro milênio, o Concílio Vaticano II, dialoga com o mundo, dialoga com o mundo e vê no mundo a presença de Deus, para além da própria igreja, e reconhece essa presença de Deus bondosa e misericordiosa para além da igreja, e se alegra por isso. Devemos nos alegrar quando Deus age e salva pessoas por outros caminhos que não os nossos. Louvado seja Deus por isso, né? Maldito de nós quem a gente acha que só a nossa cartilha que salva, se não reza pela nossa cartilha, vai para o inferno. Nós não somos Deus, somos criaturas, estamos a serviço dele, para o bem que ele quer que façamos aos irmãos e irmãs do mundo. Destinatários, né, e sujeitos da doutrina social. Os destinatários da doutrina social da igreja constituem um pouco muito diverso, desde a origem da doutrina social lá com Leão XIII, né, na Era Novara, que começava com os operários, os trabalhadores da Europa, chega hoje com a Fratelli Tutti, mais de 100 anos depois, abraçando o mundo todo. Todos os homens, todas as mulheres, toda a criação dentro da Laudato Si, por exemplo, é a própria Fratelli Tutti. Por isso que falamos que os destinatários hoje constituem um público muito diverso, né, que ele vai desde essas autoridades eclesiais. Antigamente os documentos começavam destinados ao Papa, né, do Papa aos cardeais, bispos, arcebispos, padres, povo de Deus, né. Depois, né, desde João 23, com a Pater Terris, ele começa dialogando com os homens e mulheres de boa vontade. E aí depois de, né, nosso querido João 23, com a Pater Terris para cá, passando, né, por João Paulo VI, João Paulo II, né, Bento XVI, e agora mais forte ainda com o Papa Francisco, né, estamos dialogando com pessoas do mundo inteiro, indiferente da religião, do credo, né, buscando um bem coletivo para a humanidade toda. Então, o sujeito da doutrina social, em essência, é o homem, a humanidade, o coração do homem, que é criação divina de Deus, mesmo que ele não chame Deus pelo nome de Deus que nós chamamos, mesmo que ele não creia em Deus, é lá no coração de Deus está esse homem amado, essa humanidade amada por Deus, que tem uma dignidade suprema, né, suprema, indescritível, imbatível, né, intransferível, inquestionável, como diz aí. E aí, essa humanidade, essa criação é, né, o destino, o destinatário, o sujeito da doutrina social, que mais do que também, né, é a nossa preocupação, a quem nós vamos, é promover que as pessoas sejam protagonistas da própria construção do bem comum. As pessoas se envolvam na colaboração, né, do bem comum, né, da sua realidade. Então eu queria agradecer a vocês pela oportunidade. Estamos fechando aí 1h48 da segunda aula. A gente pode ter um próximo momento, se vocês quiserem, até uma aula virtual, presencial, falando um pouco sobre as encíclicas, todas elas, fazer uma retrospectiva. Eu já mandei, né, o PDF lá para vocês verem um pouco das encíclicas, né. Vou colocar aqui para vocês rapidinho, né, um documento que a gente é muito importante, chama Compêndio da Doutrina Social da Igreja. O compêndio ele faz um resumo geral dos princípios, dos temas centrais da doutrina social da Igreja, porém, só até a Deus é, é, gente, fugiu a memória, perdão. É,
Veritatis in Caritate, Verdade na Caridade, de Bento XVI. Ou seja, o magistério de Francisco não entra, né, no compêndio. O compêndio foi feito ainda, né, dentro do magistério, finalzinho do magistério de João Paulo II e início de Bento XVI. Então, o compêndio de doutrina social da Igreja não toca nos documentos de Francisco. E poderíamos dizer uma coisa provocando os senhores, né, de Francisco, a gente pode falar Fratelli Tutti, mais recente, 2021, ainda durante a pandemia, muito forte, deve ser livro de cabeceira dos senhores, né, junto com a Bíblia, né, Fratelli Tutti, junto com a Bíblia, junto com, né, as diretrizes, né, da ação evangelizadora na Igreja do Brasil, junto com os documentos do Sínodo sobre a sinodalidade, mas não só a Fratelli Tutti, mas também seria interessante que os senhores pudessem ler os mais recentes aí, junto, né, do Papa Francisco, né, para entender um pouco esse momento mais atualizado da doutrina social da Igreja, como nós falamos, né, a Laudato Si, Fratelli Tutti, e por que não, né, a Evangelii Gaudium, foi a primeira encíclica do Papa, né, Evangelii Gaudium não é um documento essencialmente de doutrina social, mas há partes que o Papa toca muito sobre a doutrina social da Igreja, que vale muita leitura, e mesmo para a vivência da pastoral, da evangelização, da pregação. Então, eu agradeço aos senhores, né, a oportunidade dessas duas aulas, vou compartilhar com vocês também, né, esse documento de forma, né, do PowerPoint, para que possam, baixar, atualizar, ler com calma, tá joia? E fico à disposição para a gente conversando por e-mail, pelo grupo do WhatsApp, né, e pela plataforma também. Obrigado a todos.